muito bem-vindos ao programa Mais Saúde. Eu estou hoje paramentada, né? Dr. Roque Savioli, o meu convidado de hoje, me instalou um pequeno equipamento, mas, gente, isso aqui é genial. Olá, Dr. Roque. Muito bem, você está toda equipada, não é? Todo Tô. mundo achando que você está com algum equipamento espacial, aí não é nada disso, não. Você só está com um aparelhinho que você leva para sua casa para você analisar o sono. Você sabe que a apneia do sono, que é isso que nós vamos falar hoje, né? É um problema sério, um problema que acontece muito. É uma doença que cada vez está mais frequente, porque pelo aspecto dessa epidemia, né, de obesidade que está tendo. E esse aparelho evita de você dormir na clínica, né? Que às vezes você tem que dormir na clínica com aquele monte de fio, Eu fico aquelas pensando coisas. o quanto realmente é válido, lógico que é válido esse exame, mas eu sempre me questionei, puxa, não estou na minha cama, não estou na minha rotina, não estou com o meu travesseiro. Você pode fazer em casa também, sabe? Mesmo com aquela... Mas tem um Porque, monte de fio, né? Veja bem, é claro que esse exame com esse aparelho não substitui aquele outro exame da polissonografia, claro. que é muito mais completo, evidente. Óbvio. Mas esse aparelho serve para você estratificar, para você procurar, pelo menos escolher as pessoas que têm algum tipo de problema. Tá? Se depois, se houver necessidade, você pode fazer a polissonografia completa. Mas é claro, para os casos mais simples, mais comuns, para a gente fazer o rastreio na clínica, é espetacular. Por que eu tenho que rastrear esse assunto? Porque hoje a apneia do sono é um fator importante, porque a gente sabe que a apneia do sono tem relação com morte súbita, a gente sabe que tem relação com hipertensão arterial, a gente sabe que tem relação com obesidade, a gente sabe que tem relação com depressão, para você ter uma ideia. Porque é evidente, olha, todas as doenças inflamatórias, sabe, tem uma relação nítida com a apneia do sono. Porque durante o sono, se você não oxigena direito, se você não tem uma oxigenação direita, o que acontece? O cara acorda milhares de vezes durante a noite. Tem gente, eu tive um paciente, por exemplo, que acordava, cada 2 minutos ele acorda. Quer dizer, tem um sono interrompidíssimo. Com isso, a quantidade de oxigênio diminui, isso é um fator que leva à inflamação. Então, desencadeia um processo inflamatório, então dá depressão, dá morte súbita, dá hipertensão, dá tudo isso que você quiser. E a gente sabe muito bem, e você tem experiência grande nisso, na sua clínica, de pessoas que emagrecem e depois param de usar os equipamentos todos de sono. É isso aí. Inclusive no livro do Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, tem um a história do Zé Maria, que inclusive foi um paciente que foi mandado pelo o Geraldinho do sono, Lorenzi, que já fez programa com a gente, é só ir lá procurar os programas antigos, ele mostrou coisas incríveis e justamente ele ficou bobo, né, de ver o quanto que a gente consegue desinflamando, fazendo uma alimentação anti-inflamatória, o quanto a gente consegue realmente ir reduzindo a pressão de um equipamento que se usa depois que é o CPAP, né? Você vê só, esse equipamento é tranquilo, você coloca na cintura, eu tirei do peito, nariz, né? estava me coçando aqui. Coloca um sensor para medir a quantidade de oxigênio e tudo mais, a frequência cardíaca e tudo mais. E você tem esse aparelhinho que mede a quantidade de oxigênio. Mas, gente, na hora que põe, não incomoda. Eu até brinquei, não, né? Não Falei, incomoda. nossa, tá coçando meu nariz, mas não, você dorme legal. Com isso e depois a gente tem uma ideia. Por exemplo, o resultado vem de uma forma interessante, ele te dá desse jeito aqui, por exemplo, esse cabo. Quer dizer que depois você pega... Aí como é que é? Aí no dia seguinte ele chega, deixa na clínica, a gente coloca no computador e faz um relatório. E o relatório... Dizendo que se você tem ou não tem suspeita de um problema. Por exemplo, tem o índice de apneia, quer dizer, quantas vezes a pessoa tem essa apneia ou hipopneia durante a noite. E então aparece um resultado assim, olha. Qual que seria, assim, Você vê aqui, por exemplo, o nível sugestivo? Essa pessoa, no caso, ela está com... No caso, essa pessoa está tendo o nível de apneia dela, normal é menos que 5 por hora. Só que essa pessoa está tendo 9,6 por hora. Você veja que a setinha veio para cá, para o vermelho, olha. Suspeita de uma disfunção respiratória patológica. Tudo bem. O que a gente faz depois, né? A pessoa tem lá essa alteração toda que aparece. Primeira coisa, eu mando para a doutora o doente. Porque geralmente é um sujeito que está fora de peso, está obeso. Normalmente. Né? E dependendo do grau de disfunção, às vezes a gente tem que até indicar aquele aparelho que é o CPAP,
que é um aparelho que vai fazer a pessoa aprender a respirar direitinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguns pacientes precisam de uma cirurgia. Existe uma cirurgia do palato que eles fazem para se acertar a respiração. E aquilo que o Geraldo falou outro dia, o Geraldo é uma das pessoas que mais entende de sono, o Dr. Geraldo Lorenzi. Tem dois programas bárbaros que é colega com nosso ele. do INCOR. Tem dois é um dos programas... caras que mais entendem sono que eu já vi falar. O Geraldo um dia me falou uma coisa interessante. Quando a gente engorda na língua também, sabe? É verdade. Eu nunca pensei isso, sabe a verdade? Fala, gozado, Não. que a língua aumenta, Pois é, engorda a língua. Mas ele falou que é o órgão que mais engorda. engorda. Eu fiquei assim, Eu falei, fiquei também, como achei, assim língua engorda? Daí ele vê. trouxe uma língua aqui no programa. Engorda a língua. E claro, quando você vai deitar, você deita, Cai aquele a linguão língua lá pra cai trás. e não deixa você respirar direito. Muito interessante, aquilo foi então, muito bacana. quando você emagrece, já melhora isso. A musculatura do pescoço, a gordura do pescoço também aumenta. Uhum. E a gente vai, com o dia a dia, a gente vai pegando e vai vendo que o diagnóstico a gente faz só de você olhar o paciente, examinar. Geralmente, os caras troncudos, pescocinho curto, assim, olha, quando deita no consultório e começa a examinar, eu vejo que o cara começa a querer dormir, tenho certeza. Olha, e a apneia do sono é triste, sabe? Nós temos alguns casos em comum. Tem um paciente que você começa a conversar com ele assim, ele dorme. O André. E as pessoas dormem, que como eles não dormem à noite, durante o dia eles dormem no farol, o perigo, né? Dormem no automóvel, estão guiando depois do almoço, né? Com aquele calor, dormem, tem um risco enorme de ter acidente e tudo mais. Exatamente. É o cara que não consegue, bom, primeiro que a mulher não consegue dormir, né? Do lado Já dele. muda né? de quarto. Muda de quarto. A vizinhança até reclama, né? Às vezes, tanto barulho que o cara faz. Existem aparelhos que ajudam bastante. Por exemplo, tem aparelhos cada vez menores, né? Antigamente eram máscaras que usavam, né? Hoje não, são duas coisinhas que você coloca aqui no nariz, liga no aparelhinho fora, e já saíram até aparelhos novos que só tem aqui, você só deixa aqui no nariz. Olha. Tem coisas diferentes. Mas a apneia do sono é uma coisa séria que tem que ser vista. E não é só homem que tem, né? Não, está muito relacionado com a obesidade, que é evidente que você tem um abdômen grande, né? E a hora que você deita, esse volume abdominal vai comprimir o pulmão. Então o cara não respira direito, então começa a fazer hipóxia, né, que é a baixa de oxigênio no organismo. Isso vai agravando cada vez mais as doenças, e as doenças vêm mesmo. E, gente, se a gente parar também para observar que durante o sono, nas fases corretas do sono, você produz hormônios importantíssimos que dão saciedade, né? Que fazem com que você não sinta tanta fome. Então, são importantes. E, inclusive, tem até a possibilidade de você ter uma redução importante de melatonina, que é o maior antioxidante que o nosso corpo produz. Que durante a noite limpa tudo, né? Exatamente, é o nosso grande faxineiro. Agora, eu acho importante você analisar bem, que você veja assim, eu sempre falo da obesidade. A obesidade é um fator importante nisso. Eu estava te falando que você resolve, às vezes a gente manda a pessoa emagrecer, então ele passa dessa suspeita de doença aqui, patológica, né? Do vermelho ele vai para o verdinho. Ó, gente, é o seguinte, como isso aqui é uma coisa muito recente, o Dr. Roque sempre eu peço para trazer coisas recentes para nós, nós vamos fazer o seguinte... nós vamos pegar um paciente que estava assim, emagrece e a gente vê a diferença. Depois a gente traz aqui para mostrar. Do vermelho ele passa para o verdinho. É muito interessante. Só de emagrecer, sem precisar usar o aparelho. Agora, casos que não precisaram. Tem casos de pessoas que usam aparelhos, que estão gordos, que você faz emagrecer, depois eles deixam de usar o aparelho. Exato. Mas o aparelho não é uma coisa definitiva na sua vida. Não. Não é? Mas a qualidade de vida muda muito. Inclusive tem uma escala de sono que até tem no livro, e eu coloco na minha anamnese, porque quando ela tem uma escala acima de 10, a gente já vê que a pessoa tem todos esses indícios de que há algo estranho no sono, né? Não, e é nítido, sabe? Você vê, às vezes a pessoa não sabe. Ela dorme mal, mas ela não percebe que ela dorme mal. Ela acorda, esses despertares aí não são de consciente. Ela desperta, ela dorme de novo. Agora, mas ela acorda cansada, né? Agora, gente, a agonia que dá a esposa, que isso aí é o testemunho delas. Doutora, eu fico ali, meu marido faz... E para. Isso mesmo. E eu seguro a respiração com ele. Aí Cutuca. tem uma hora que eu não aguento mais, eu cutuco ele.
Desperta, parece que ressuscita, né? É isso mesmo. Então ficam 2 sem dormir, né? Exatamente. E realmente Então, você já pensou uma noite inteira isso acontecendo. Não, e depois a pessoa não percebe, ela acorda cansada, sabe? E vai trabalhar, não rende direito, e depois do almoço aquele sono patológico, né, que não tem como segurar. Você sabe que Além do que, como eu disse, o risco de acidentes. de acidente é muito... Inclusive de serviço, assim, de pessoas que mexem com máquinas. Não, aquele indivíduo lá, lembra desse caso? Ele trabalhava na Petrobras, trabalhava em coisa de risco na Petrobras. O seu Zé Maria, que nós chamamos. Sim, o meu Zé Maria, você imagina que é um cara outro. trabalhando numa coisa de risco, né? Numa ponte, alguma coisa assim. Com esse tipo de repente se desconcentra, dorme, tem problema sério. Exato. E olha, nesses últimos cursos que eu acabei fazendo lá no Instituto de Medicina Funcional, o primeiro nutriente que eles colocam tem sido o sono. Nutriente importante, porque o sono realmente ele é não só restaurador, mas ele tem enormes e importantes funções, e dormir é fundamental e importante. E nós vivemos numa sociedade privada de sono, né? Esse negócio de computador, televisão. Estresse, ansiedade muito grande, né? Insônia é uma coisa muito comum. E a grande maioria, muita gente tomando medicação de indutora de sono, às vezes sem precisar. Sem precisar. Muitas vezes sem precisar. Mas, amor, no próximo bloco vamos falar um pouquinho disso, que agora nós já estamos entrando praticamente no intervalo, que, como você sabe, o intervalo aqui não é propaganda comercial. E eu gostaria que você convidasse os nossos telespectadores a, enfim, colaborarem com essa obra maravilhosa chamada Comunidade Canção Nova. É, porque, veja bem, todo o sistema de comunicação da Canção Nova, que é rádio, né? Que é TV, que é internet, quer dizer, tudo isso não tem patrocínio comercial. Não tem uma empresa que fica dizendo para nós se a gente tem que falar bem ou mal disso, daquilo. Não tem. Tudo isso é feito com patrocínio nosso. É você, é a doutora, sou eu, que todos os meses a gente contribui, ou com boleto, ou com débito automático, ou com uma contribuição aleatória, ou comprando os produtos de evangelização, comprando nossos livros, o DVD da doutora, quer dizer, tudo que se oferece aqui, a renda de tudo isso é para patrocínio exclusivo do sistema de comunicação. Então é importante você contribuir, é importante você, sabe, doar, é importante, como diz, botar a mão no bolso e ajudar essa comunidade. A palavra ajudar está até errada, né? É. Que isso você tem que retribuir aquilo que você está recebendo. Tá. As informações de saúde, o auxílio espiritual, toda essa direção espiritual que você recebe, tem que ser devolvido. E como é que você devolve? Ajudando a comunidade. Mas então vamos rapidinho para esse intervalo e voltamos novamente com esse tema que está tão interessante sobre sono, né? E falando da apneia do sono.